Olá pessoal, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Defensores, eu sou o professor Paulo Cristiano e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma reação a uma polêmica que aconteceu agora essa semana, acho que essa semana ou semana passada, a respeito de uma declaração do Frei Gilson, tá? Muitos na comunidade católica que houve aí uma balbúrdia, né? Olha, o Frei Gilson está negando dogmas da Igreja Católica, o Frei Gilson está pregando heresia, até acusaram no eu acredito, de protestante, tem até um padre aí que se manifestou, sem ver o vídeo do cara direito, se manifestou, condenando e na verdade estava falando a mesma coisa que o Frei Gilson disse, mas o que que ele disse afinal? Bom, em uma dessas lives aí de acho que é rosário que ele faz durante a madrugada, ele simplesmente disse uma coisa que para a mentalidade católica hoje é algo assim fora da curva, né. O que que ele disse? Que não existe trindade, que Cristo não é Deus, que a salvação se adquire através de esforços humanos. Não foi nada disso. O que ele disse foi que Maria é mãe da humanidade de Cristo. E isso foi o bastante para a internet católica aí virar de perna para o ar, né, e acusar o cara de estar pregando heresia, de estar pregando coisas erradas que não condiz com o dogma católico. Para quem conhece história da igreja, sabe muito bem que o que ele disse, e aliás ele se baseou em um autor patrístico, é o que a gente sempre pregou como protestante, sempre pregamos como protestante. Maria é mãe da humanidade de Cristo, mãe da humanidade de Cristo. Agora, por isso que por que que isso causou um tremendo estranhamento na mentalidade de muitas pessoas? Porque elas simplesmente divorciaram o termo "mãe de Deus" da cristologia. Porque quando esse termo surgiu lá no Concílio de Éfeso, em 431, a partir dos debates de Cirilo de Alexandria com Nestório, que era da escola de Antioquia, eles estavam debatendo a cristologia. A questão era as 2 naturezas de Cristo. Maria entra como uma coadjuvante, não como o personagem principal. Mas séculos após este concílio, a Igreja Católica Romana tem batido na tecla, acimentado na mente do coração dos fiéis de que Maria é mãe de Deus. Então Maria, o termo mãe de Deus, ele se divorcia, ele fica independente da cristologia e ganha um referencial completamente autônomo, um referencial mariano. Então hoje, quando uma pessoa fala "mãe de Deus", ela não pensa em Jesus, ela não pensa nas 2 naturezas, ela pensa no quê? Em Maria. E eu fiz um vídeo completo, eu quero que você assista este vídeo, um vídeo completo sobre isso que eu acabei de falar, tá. Está aqui, vou deixar no card também na descrição deste vídeo, para que você assista. Como que os católicos romanos deturparam o termo "mãe de Deus", Theotokos, e como que isso foi transformado num status para Maria, tá bom? Mas vamos ouvir o que que o Frei Gilson disse e a sua justificativa. E depois nós voltaremos para comentar sobre isso. E eu afirmei: Maria não é mãe da divindade de Cristo. Muitas pessoas chegaram até mim, falando: "Frei, mas como assim? Maria não é mãe da divindade de Cristo? Você está desfazendo o dogma Theotokos. Maria é mãe de Deus". Primeira coisa que eu já quero deixar bem claro, nunca eu vou, contra o dogma Theotokos, que Maria é mãe de Deus. Essa minha afirmação, Maria é mãe da divindade de Cristo, de forma nenhuma eu estou afrontando, o dogma que Maria é mãe de Deus. Antes de eu continuar, eu quero que você veja o próprio vídeo, como que eu falei no dia. Padre Francesco Bamonte diz: Maria é filha do Pai. Olha que bonito, filha do Pai. Maria é filha de Deus Pai. Mãe do Filho. Claro, mãe do Filho encarnado. Maria não é mãe da divindade de Cristo. Porque como Deus, Jesus não tem mãe. Deus é eterno. Então, como Deus, então Maria não é mãe da divindade de Cristo. Maria é mãe do Verbo encarnado. Quando eu falei que Maria não é mãe da divindade de Cristo, é porque há pouco tempo eu tinha lido um livro de Santo Agostinho. E ele falava sobre isso. Então, quando foi no rosário,
me veio isso no coração. Maria não é mãe da divindade de Cristo, porque eu tinha lido em Santo Agostinho. Então, eu quero ler para você um pouquinho, para eu tentar dizer para você o que, para que você entenda o que eu disse. Maria é mãe da natureza humana de Cristo. Por que então disse o filho à sua mãe: Mulher, o que há entre mim e ti? Minha hora ainda não chegou? Nosso Senhor Jesus Cristo era, ao mesmo tempo, Deus e homem. Então eu não nego isso. Jesus Cristo, ao mesmo tempo, Deus e homem. Como Deus, não tinha mãe. Então a minha afirmação que quer dizer isso daqui, tá, gente? Como Deus, ele não tinha mãe. Como homem, a tinha. Ela era a mãe da carne, mãe da humanidade, mãe da fraqueza que ele assumiu por nós. Maria gera a carne de Cristo. Agora, como Deus, como Jesus é Deus e homem, Jesus é Deus e homem, logo Maria é mãe de Deus. Isso está totalmente aceitável e eu creio firmemente. Bom, você viu aí que ele estava se baseando em Agostinho. Agostinho, segundo alguns estudiosos, foi convocado, se eu não me engano, não sei se é para o Concílio de Éfeso ou de Calcedônia, para debater este assunto também, né? Mas só que ele morreu antes. Morreu acho que uns 4 meses antes. E ele não pôde estar lá. Com certeza, ele estaria do lado de Nestório. Com certeza. Pelos escritos dele a respeito deste assunto, ele estaria do lado de Nestório. Aliás, Nestório foi um dos personagens da história da igreja mais caluniado, né? Cirilo, que não é nem de longe uma referência de cristão, né, verdadeiro, puro, cristão de verdade, ele emplacou, para as autoridades religiosas da época que Nestório estava pregando que existia 2 pessoas em Cristo, né. Claro que isso é uma heresia, só que Nestório nunca pregou isso, mas isso é tema para um outro vídeo, tá bom? A questão é que isso emplacou, Nestório foi desterrado, foi exilado e do exílio escreveu um livro defendendo das acusações de Cirilo e dos seus partidários. Mas enfim, isso que Agostinho disse era a ideia dos pais da igreja, e eu vou citar aqui mais pais da igreja que vão falar na mesma linha de pensamento de Agostinho. Deixa eu colocar aqui para você, deixa eu ver aqui, vou citar rapidamente. Olha, eu quero começar com lactância, você está vendo aí, né, coloquei algumas gravuras, vou trabalhar com 4 slides para mostrar para você como que esses autores, eles eram concorde aí a respeito deste tema. Lactâncio, ele vai dizer no seu livro Institutas Divinas: "Pois em seu primeiro nascimento, que foi espiritual, ele era órfão de mãe, porque foi gerado somente por Deus Pai". Em outras palavras, Lactâncio está falando a mesma coisa de Agostinho, ou seja, na sua divindade, ele só pertencia a Deus Pai, e não a uma mulher, não a sua mãe. Aí ele vai dizer: "Sem o ofício de mãe", mas em seu segundo, que foi em carne, ou seja, seu segundo nascimento, nasceu do ventre de uma virgem sem o ofício de pai. Então, como Deus, ele não tem mãe, como homem, ele não tem pai. É exatamente isso. Ou seja, Maria é mãe da natureza humana de Cristo, tá? Outro é Gregório de Nazianzeno, na oração 38, ele vai dizer, olha: "As sombras fogem, a verdade vem sobre eles. Melquisedeque está concluído. Aquele que estava sem mãe torna-se sem pai, sem mãe de seu estado anterior, ou seja, na eternidade, sem pai de seu segundo estado, ou seja, o estado depois da encarnação". Então, ele está indo na mesma linha de pensamento de Lactâncio aqui, tá? Ou seja, na eternidade, na sua divindade, ele não tem mãe, mas na sua, humanidade ele tem mãe e não tem pai. Outro é, Teodoreto de Ciro. Teodoreto vai ser bem mais claro, ele já vai direto, olha: "Por conta dessas diferenças de prazo, ele é dito pelo divino Paulo para ser sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Ele não tem pai no tocante à sua humanidade, pois como homem, ele nasceu somente de uma mãe, e ele está sem mãe como Deus, pois ele foi gerado desde a eternidade pelo Pai somente. Ele está sem mãe como Deus". Ou seja, para Teodoreto, Jesus, aliás, Teodoreto era da escola de Antioquia, da mesma escola de Nestório, né?
Para Teodoreto, então, a humanidade de Cristo vem somente da sua mãe. Ela é mãe da humanidade de Cristo. Ele está sem mãe como Deus. Depois nós temos um outro autor aqui, que é Ambrósio de Milão, no livro sobre os mistérios, na obra sobre os mistérios, ele vai também nessa linha de pensamento. Ele é quem é sem mãe, segundo a sua divindade, pois ele foi gerado do Deus, o Pai, de uma substância com o Pai, sem pai segundo a sua encarnação, pois nasceu de uma virgem, não tendo princípio e nem fim. O mesmo que Agostinho está falando, o mesmo que a Teodoreto estava falando, o mesmo que Lactante falou, o mesmo que Gregório falou. E por fim, nós temos a própria definição no Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia foi convocado para resolver algumas arestas ali que ficaram do Concílio de Éfeso, tá? Alguns probleminhas ali a respeito das duas naturezas de Cristo. Então eles vão estabelecer como dogma a união hipostática, que é dizer que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, como essas duas naturezas, elas trabalham de modo harmonioso, porém sem se misturarem entre si, tá? E uma das definições, eles vão dizer da seguinte maneira: olha, nós, então, seguindo os santos pais, todos com o consentimento, ensinamos as pessoas a confessar um e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em Deus e também perfeito na masculinidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, de uma alma e corpo razoável, consubstancial com o Pai, de acordo com a divindade, e consubstancial conosco, de acordo com a humanidade, em todas as coisas como nós, sem pecado, gerado antes de todas as eras do Pai, segundo a deidade, e nesses últimos dias para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, a mãe de Deus, segundo a humanidade. Segundo a humanidade. Em outras palavras, o que Calcedônio está fazendo aqui é dar um jeito de acomodar as teorias de Nestório com as teorias de Cirilo em uma só definição doutrinária das naturezas de Jesus, tanto a humana quanto a natureza divina, tá? Então ele diz claramente, olha, ela é mãe de Deus? Sim, mas mãe de Deus segundo a humanidade. É dizer que aquilo que nasceu de Maria, ou aquele que nasceu de Maria, não é simplesmente um homem, mas é o Deus encarnado. E quando ele é encarnado, é aí que Maria gera ele. Ela não é geradora da sua divindade. Ela é geradora da sua humanidade, né? Então isso tem que ficar bem claro. Agora, por que que isso causou um certo desconforto, um alvoroço com ares de heresia para os católicos? Porque eles não sabem, porque eles têm Maria como, uma mãe realmente de Deus, né? Então, Maria manda e Deus obedece. Você tem visto alguns vídeos pela internet aí, eu até publiquei no meu Instagram, né, alguns vídeos que padres falam: "Olha, Deus obedece até Maria". Mas Deus deve obediência a Maria. Nossa Senhora manda em Deus e Deus faz o que ela quer. Deus faz a vontade dela. Por quê? E neste vídeo que eu coloquei aqui no card para você, não deixe de assistir, eu trago documentos da Igreja Católica que provam isso. Como que o título Theotokos, Mãe de Deus, foi continuamente sendo distorcido a ponto de estar desfigurado hoje na mentalidade do povo católico romano. Como que isso desapareceu, essa noção da cristologia, né? Isto não tem nada a ver com Maria, tem a ver com Cristo. O termo Theotokos, mãe de Deus, tem a ver com Cristo e não com Maria. Não é Maria que é a personagem principal daquele debate, era Jesus. Mas a Igreja Católica desvirtuou este tema, desvirtuou este termo e foi em cima dele foi criando outras heresias, outros absurdos a respeito de Maria, a ponto de transformar Maria numa quase semideusa, numa quase semideusa. Se não for uma deusa, viu? Se não for uma deusa. Eu sei que os católicos vão chiar, vão falar: "Ah, não, isso aí é acusação protestante, nós não adoramos Maria, Maria". uma coisa é a teoria, a outra coisa é a prática. Nós queremos ver a prática, e na prática, Maria é praticamente uma deusa dentro da Igreja Católica, tá? Todos os títulos de Jesus, todas as funções de Jesus foram transferidos para Maria. Todas, né, com o passar do século.
Até o último, agora o último dogma que o Papa ainda está esse Papa pelo menos está resistindo é Maria como corredentora, que ele falou assim: "Não, aqui não, Maria não pode ser corredentora". Mas quem sabe no futuro próximo, quem sabe na próxima candidatura, o próximo Papa bate um martelo, né, justificando que isso é uma revelação de Deus, como eles fizeram com a Imaculada Conceição, com a Assunção de Maria, que era uma revelação de Deus, né, como dizia lá Pio XI, no Concílio Vaticano I: "A igreja sou eu, a tradição sou eu". Então, o que eu falar é tradição, meu filho. Se eu falar que Maria é corredentora, pronto, todos os católicos têm que acreditar, senão estarão debaixo de anátema. É lamentável. Cada ano, cada década, a gente vê o catolicismo se afastando cada vez mais do verdadeiro cristianismo. E uma prova disso é essa confusão que houve aí por uma declaração simples deste frei, né, mas que na mentalidade católica não faz o menor sentido mais. Por quê? Porque Maria ganhou o status de deusa, é a mãe de Deus, ela manda em Deus e Deus obedece. Pessoal, é o seguinte, eu preciso que você curta esse vídeo, mas não só curta, eu quero que você divulgue esse vídeo também, tá? Para suas comunidades, para células, estudos bíblicos, grupos de WhatsApp, vai divulgando o nosso trabalho. E também não deixe de deixar aquele like, tá? Deixa aquele like, ajuda muito o nosso trabalho, o nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva, que eu preciso muito que você se inscreva em nosso canal para ajudar também a divulgar mais o nosso trabalho, tá ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o senhor permitir. Tchau.